Hoje nós vivemos uma época que, em teoria, nunca foi tão simples ser ateu, porque todas as distrações possíveis para que vocês não pense no seu Criador, não pense na razão da existência, elas existem, as distrações, e tudo aquilo que nós entendemos como ciência diz que Deus não existe, no sentido de que o conhecimento que é mais fácil de ser acessível, por exemplo, os livros de escola, as aulinhas de universidade, todos tendem a ir nesse sentido, de falar, Deus não existe. Mas eu vou colocar um contraponto para os senhores. Nunca foi tão difícil ser ateu, e eu vou explicar o porquê. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. Quando meus amigos ateus me criticam, me humilham, me ridicularizam por ser cristão, eu digo que, olha, na pior das hipóteses, o cristianismo é a melhor religião de todas, porque é a única que não tenta seduzir o neófito, o ouvinte, o candidato a crente, entre aspas, a pessoa que crê. Porque todas as religiões, não digo religião, a gente não pode falar porque a religião vem do verbo religar. Então, vai religar o quê, né? Se não tem Cristo, se não tem Deus. Mas todos os cultos, todas as crenças, eles tentam seduzir o ouvinte e vão dando aos poucos as informações que são realmente relevantes, como, por exemplo, a maçonaria faz. Você tem que ir caminhando os degrauzinhos para lá no final você começar a saber do que se trata. Ou seja, você passou anos num sistema sem saber realmente a quem você está adorando, a quem você está buscando. Já a Bíblia Sagrada, ela é o exato oposto. No primeiro verso, eles já dão, o profeta Moisés já fala a real para vocês. Ele diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a primeira frase da Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, se você não acreditar que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, criou todo o universo, você pode dar meia volta e cair fora. Porque esse é o princípio da crença cristã. Se você não acredita que existe um Deus supremo que criou absolutamente tudo, e aí você seguindo, lendo aqui o capítulo, vamos supor que você... peraí, eu quero entender mais. Daí ele fala que ele criou a luz, ele criou o tempo, ele criou o espaço. Ou seja, absolutamente nada existe sem ele ter criado e ele sustentar. A gente vai lendo aqui, a gente não vai ler tudo, mas... você lendo está claro que Deus não só criou e foi embora, ele é o sustentáculo de cada átomo da existência, cada partícula quântica da existência. Ele é a razão de tudo. Nem o tempo existia sem ele querer. Daí, por isso que eu digo que a religião mais sincera de todas é o cristianismo. Por quê? Porque o primeiro capítulo de um livro de 1.600 páginas fala, tá aqui, primeiro verso. Se você não acreditou, cai fora, cai fora. Se a sua mente não consegue alcançar que um único ser possa ter criado todo o universo, esse aqui não é o seu lugar, esse é o princípio. E é claro, o segundo princípio é nós precisamos de Cristo para nos salvar, é completamente impossível nos salvarmos sem. Ele veio para se tornar o nosso pecado, se tornar o pagamento pelo nosso pecado. Se você acreditar, pedir para ele te salvar, ele se torna o seu rei, seu salvador, seu protetor e vai andar contigo todos os dias da sua vida. Esse é o princípio do cristianismo, mas sem Deus criou os céus e a terra, nada disso faz sentido. Porque se Cristo não está com Deus, não é parte de Deus, não é Deus, como que ele é capaz de curar o meu pecado? É completamente impossível. Então, a gente pode até não crer no cristianismo, mas nunca dizer, é uma religião de hipócritas, de pessoas que enganam os outros. É claro que há pastores, padres, cooperadores, há todo tipo de ministros que se dizem, ou até são ministros de Deus e se corrompem, ou por vaidade, por arrogância, ou por ganância, porque querem dinheiro, ou por qualquer tipo de pecado humano. Eles usam Cristo para obter aquilo que a carne deles deseja. Mas isso não é culpa de Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Tanto que
Cristo, Paulo, apóstolo também avisaram, ó, muita gente em nome de Deus vai destruir vocês, vai se aproveitar de vocês, vai tomar tudo aquilo que vocês têm. Então, é preciso entender que não tem nada a ver com Deus existir ou não, o fato de um pastor ser pedófilo, um padre matar alguém, ou XYZ furtar dinheiro da igreja. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus avisou que isso ia acontecer. Isso é culpa nossa por não sermos vigilantes, por entregarmos cegamente nossa confiança a homens. Isso é nossa culpa. E se isso acontecer, não muda absolutamente nada na nossa caminhada com Cristo. Não muda absolutamente. Porque se a nossa caminhada com Cristo, a gente entrar na eternidade, dependesse do pastor ser ou não pedófilo, a gente estaria ferrado. Se a gente depende de um homem para entrar nos céus, a gente está ferrado. Graças a Deus, a gente depende de Cristo, que não é um homem comum, é Deus. É alguém que nunca teve pecado, é o Senhor de tudo, o Criador de tudo. Então, a gente pode até, eu vou ser ateu e tal, mas eu respeito o fato do cristianismo, no primeiro verso, entregar a real. Se eu sou incapaz de crer que Deus criou o céu e a terra, o cristianismo não é o meu lugar. Não é o meu lugar. E eu digo isso porque nós estamos tendo uma fase que a esquerda tomou conta de todas as universidades. Isso é a primeira coisa que os senhores têm que entender. A esquerda tomou conta de toda a, entre aspas, ciência. Todos os periódicos científicos, todas as universidades, todos os jornais de divulgação científica, todos os professores. A grande maioria pertence à esquerda. Pertence ao socialismo. Por quê? Porque deliberadamente, através de Antônio Gramsci, a estratégia de ocupação e não invasão, eles foram ocupando esses espaços porque sabiam que era ali que eles iam formar mais acólitos. Porque eles iam ter audiência cativa a cada uma das aulas, 50, 60 crianças, adolescentes, jovens, ouvindo as asneiras do Partido Socialista. E isso foi no mundo inteiro. Por quê? Porque a literatura que eles usavam é um movimento, não é um grupo que você pode matar o líder e daí o grupo deixa de existir. É um movimento, ele é como se fosse um câncer que já teve uma metástase, ele está ocupando o corpo inteiro. Não tem um pedaço do corpo que não tem. Então, senhores, a primeira coisa que nós temos que saber é o que nós consideramos como o conhecimento científico aceito pelos grupos da academia, é o conhecimento que interessa ao Partido Socialista, à esquerda, aos ateus e aos luciferianos. Ou seja, o mal em todas as suas expressões. O mal em todas as suas expressões. Você não precisa ser um satanista para fazer a vontade do diabo. Basta você não fazer a vontade de Deus. Basta você ir para os caminhos que o diabo gostaria que você fosse e que Deus não quer. Então é simples fazer a vontade do diabo. Mas também, isso nunca vão querer que você saiba, é muito simples fazer a vontade de Deus. Comece com aceitar Cristo. Todo o resto praticamente é um trabalho em conjunto que você vai fazer com Ele. É sobrenatural, não é tão simples como alguns ministros vão nos fazer pensar, pastores, padres, que você vai fazer X, Y, Z. É um caminho que para cada um é de um jeito. Porque Deus sabe o caminho que você tem que percorrer para vencer, principalmente seu orgulho. Porque não se salvar é um problema principalmente de orgulho. Como é que você vai se salvar se você não sabe que você está em perigo? Se você não se considera pecador, você não acha que você merece o inferno, é quase impossível você pedir para alguém te salvar. Se eu não sei que eu estou em risco, eu nunca vou buscar uma salvação. Então, o orgulho é o primeiro. Nada do que eu faço é errado. Esse é o grande problema que atrapalha os homossexuais a se salvarem. Porque ser homossexual não é pecado, então não preciso que ninguém me salve e dane-se Cristo. É assim que eles pensam. Grande maioria, não todos. Eu conheço homossexuais cristãos. Mas existe. Mas como é que ele vive com o pecado dele? Do mesmo jeito que você vive com o seu pecado. Lutando todo dia e fracassando miseravelmente. É assim? Porque não é diferente um pecado do outro. É um pecado que a pessoa sofre mais. Que a pessoa está mais comprometida. Mas não quer dizer que aos olhos de Deus o seu pecado também não é terrível. E do mesmo jeito que você luta contra o seu, ele está lutando contra o dele. E não se surpreenda se no último dia você não encontrar ele lá junto com os outros,
com os que eram mais santos que você nem sonhava que um dia tá no céu, você vai ver lá gente muito melhor que você e gente muito pior. O que eles têm em comum? Cristo. Só que tem um detalhe, senhores. Todo o seu pecado, toda a sua vaidade, tudo aquilo que tem de nojento em você, em mim, vai ficar para trás. Nada disso vai para o céu. Não vai ter sodomita no céu. Não vai ter gente gananciosa no céu, mentiroso no céu. Por quê? Porque essas coisas ficam para trás. Paulo, o apóstolo, falou, só vai entrar no céu esperança, caridade e o amor. Só as coisas boas que tinham em ti, que Cristo colocou. O resto fica para trás. O resto é só como se fosse um pesadelo que você vai esquecer em segundos. Tudo de horrível que aconteceu aqui vai ser como se tivesse sido um pesadelo. E a gente nem sonha. Se você quer saber mais ou menos como será, tem que ler Ezequiel, Zacarias, Isaías, Apocalipse. A gente nem sonha, não vai ser um tédio total, só a gente cantando e tocando harpa. Isso é coisa de idiota. Coisa de idiota em filme hollywoodiano. É a vida em sua plenitude multiplicada por 1 bilhão. Assim, é algo que a gente não consegue nem entender. Mas é tudo mentira. Como eu disse, a Bíblia nunca tentou te enganar. Se a senhora consegue alcançar esta verdade, esta afirmação, Deus criou os céus e a terra no princípio de tudo. Todo o resto é simples de acreditar. Uma vez, um amigo ateu meu, um colega ateu meu, chegou para mim e falou: como que você pode acreditar na Bíblia? Como que um homem pode transformar água em vinho? Água e vinho. Eu li lá uma vez que Cristo transformou água em vinho. Não é possível isso. Como que você pode acreditar que um homem pode transformar água em vinho? Eu falei: peraí, água e vinho? Eu acredito que esse mesmo homem criou o universo. O que é transformar água em vinho perto de criar o universo? E muitas vezes a nossa fé não alcança quando a gente vai orar, pedir, Deus, por favor, ajuda em tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente pede, mas fala, putz, mas é tão difícil, como é que Deus vai fazer isso? A gente está falando de quem criou o tempo. Quem criou o tempo, senhores, o espaço. Sem ele não haveria nada disso. Engraçado que um outro colega ateu falou para mim, eu não acredito em Deus porque se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Essa talvez seja a dúvida mais comum e a mais simples de ser resolvida, até porque ela é uma não dúvida, senhores. A dúvida é a seguinte, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Vamos supor que houvesse uma resposta para essa. Vamos supor que quem criou Deus fosse uma entidade que a gente chama de Ludwig. Pronto, o Ludwig criou Deus e Deus criou o universo. Então quem é Deus? Deus ou Ludwig? Por óbvio, quem criou Deus seria Deus, e não Deus. Ludwig é Deus e não Deus. No sentido de, se alguém precisa ser criado, ele não é Deus. A Deus é a causa última de todas as coisas. Quando a gente chegar a um ser que não precisa ser criado, do contrário, ele cria tudo. Ele é infinito, ele é imortal, ele é eterno. Aí sim a gente chegou a Deus. Percebam bem, ele é infinito, não o tempo é infinito. Porque Deus criou o tempo. Outra grande dúvida dos ateus, e antes de passar para esse ponto, eu quero recomendar esse livro aqui. Eu acho que eu fiz um ou dois vídeos sobre ele, eu preciso fazer mais. Minha cópia está um pouquinho estragada porque tenho mania de ler bebendo café. Apologética Contemporânea, a Veracidade da Fé Cristã. William Lane Craig, um filósofo bastante respeitado até, que escreveu um tratado bacana, 350 páginas. A verdade, o título verdadeiro dele é a Fé com a Razão, que depois eles traduziram como Apologética Contemporânea aqui no Brasil. Mas o título original diz bem o que a obra é. Ela tenta ajudar as pessoas que carecem, que têm uma mentalidade mais prática, mais matemática, de argumentos primeiro que esclarece alguns dos argumentos mais comuns dos ateus, tenta de forma lógica, pega as perguntas mais complicadas e tenta responder de forma lógica,
vai até os limites do que nós conseguimos entender na Bíblia e tal. E a conclusão é que a mente racional, a mente lógica, mais racional, mais lógica possível, a conclusão racional é que realmente Deus existe e Cristo é Deus. E então é muito importante para quem tem ou crises na fé por causa dessas questões lógicas, ou tem problemas com relacionamentos para ter interações, diálogos com pessoas que têm essas dúvidas, é um livro que pode ajudar muito. Senhores, mas eu quero lembrar aos senhores que, como eu disse antes, o grande maioria daquilo que a gente considera como conhecimento científico, principalmente em sociologia e filosofia, os professores e os autores, eles estão numa militância para tentar tirar Deus da jogada. E percebam, como eu já disse em outros vídeos, a tal ciência mecanicista que tenta explicar o universo de forma sólida, de forma se preocupando com o visível, é algo do século XVIII, século XVII, XVII, começo do século XIX, talvez. No sentido de que, conforme a ciência foi avançando, é que não havia o interesse político, o interesse dos autores de ir nesse caminho, de se tocar. Opa, peraí, tudo mudou. Mas conforme a ciência foi avançando, com microscópios, a gente descobriu que existem vidas microscópicas, seres microscópicos que fazem tão parte do universo, são tão relevantes ao nosso universo, quanto os seres macroscópicos visíveis. Por exemplo, um cachorro é muito menos perigoso do que um vírus da AIDS. E o cachorro ele é 1 bilhão de vezes maior do que um vírus da AIDS. É uma questão, um argumento simples, mas que talvez ilustre. A química, a física principalmente, demonstrou já que o nosso mundo não é só o sólido. Os senhores, grande parte, isso que nós estamos fazendo de usar a internet, usar um telefone para gravar um vídeo, transmitir mensagens, nós estamos usando meios não tangíveis, meios não sólidos, nós estamos usando ondas, estamos usando sinais, estamos usando frequência. Isso, senhores, segundo a mesma ciência de Darwin e Freud, isso não existe. Isso não existe, isso é loucura, isso é insanidade. O rádio já é uma insanidade louca para Freud e Darwin. Só o que existe para Darwin, só o que existe é a evolução física. Tangível, para Freud, só o que existe é sexo. Se algo não vai ajudar a pessoa a obter mais sexo, nada faz sentido. A vida é sexo. A vida é uma busca incessante por sexo, segundo Freud. Todo o resto é bobagem. E é claro que eu estou simplificando a obra extensa de Freud, ele fala sobre Eros e Thanatos, tem a impulsão de morte e tudo mais. Mas enfim, o fim de tudo ele estava caminhando sem vela num labirinto escuro e foi parar, como já era de se esperar, no lugar nenhum. E esse mesmo Freud, esse mesmo Darwin são os apóstolos da esquerda. Eles amam a esquerda ama, porque para o esquerdista sexo é sagrado, sexo é Deus. O Deus deles muitas vezes é o sexo. Você vê que como eles ficam ofendidíssimos quando você de alguma forma diz que a preferência, o fetiche sexual deles não é algo interessante, não é algo bom. Eles ficam furiosos, discurso de ódio, não sei o que, mais amor, por favor. Então, percebam que as coisas elas se conectam. Já a ciência moderna de verdade, ela está mostrando para nós, primeiro, que o mundo não é só esse mundo, que existem várias dimensões, várias camadas de existência. Primeiro que nessa mesma camada existem forças absolutamente invisíveis, intangíveis, não sólidas, e através dessas forças nós podemos nos comunicar a milhões de quilômetros de distância, nós podemos obter uma forma de energia que a gente achava impossível. Nós podemos moldar esse mundo através das coisas invisíveis. Percebam que isso vai completamente de encontro contra o ateísmo, contra a visão mecanicista, física, materialista do mundo. Nós estamos falando de forças não materiais. Qual a diferença? Estamos falando de forças não materiais. Qual é
o período de tempo que vai demorar até que alguém descubra uma forma de perceber o tipo de energia que é liberada por uma pessoa que faz uma oração e para onde vai essa energia. Senhores, é questão de tempo. É questão de tempo. Como eu já disse para os senhores, a mesma função que um acelerador de partículas que custa centenas de milhões de dólares, de colidir partículas uma com as outras, abrir um portal para uma outra dimensão e extrair de lá matéria, antimatéria, matéria escura, obter dados da partilha dessas partículas que em teoria são indivisíveis, mas na verdade são, ou romper o que nós chamamos de existência, tudo isso é comum hoje em dia na ciência. Não é comum no sentido de que é algo extraordinário, porém acontece. É a mesma ação que o cristão, quando dobra os joelhos, faz uma oração. O que ele está mandando? Ele está mandando energia para outro mundo, rompendo o véu da existência, alcançando a dimensão celestial, tocando a mente de um ser divino e fazendo ele agir, compelindo ele a agir e reinjetar energia neste mundo, nessa esfera da existência. Isso nós chamamos de milagre. E da mesma forma, aqueles que cultuam demônios, que cultuam espíritos, quando eles fazem suas oferendas, seus sacrifícios, o que eles estão fazendo? Eles estão rompendo o véu da existência com a energia do sacrifício, alcançando as esferas inferiores, os infernos, os planos astrais, os mundos onde habitam os demônios, compelindo esses demônios a agir e reinjetar energia, abrir portais para que esses demônios possam adentrar esse mundo e fazer a vontade deles e daquele que os invocou. Isso é a bruxaria. A bruxaria nada mais é do que um tipo de gesto mecânico, de procedimento mecânico usado para romper o véu da existência e alcançar outros mundos. E isso no século XVIII, século XVII, faz uma besteira enorme. Hoje, absolutamente plausível com o que nós entendemos de ciência. Isso é só um ponto. Poderia ficar horas falando para os senhores de coisas que nós aprendemos na escola e que não fazem o menor sentido. Que há provas de que, há evidências de que isso não é real. Porém, se você for tentar investigar essas coisas na academia hoje, você é expulso. Você perde a sua verba, a sua bolsa, como aconteceu, por exemplo, com aqueles cientistas que descobriram material mole em fósseis de dinossauro, indicando que aqueles fósseis não poderiam ter senão alguns milhares de anos, talvez até menos. E eles foram fossilizados num grande desastre e não ao longo de bilhões de anos, como diz entre aspas, ciência. O que aconteceu com esses cientistas? Muito embora ao redor do mundo inteiro o experimento tenha se repetido com o mesmo resultado, eles foram expulsos. E quando a expulsão deles se tornou pública, as pessoas foram maneirando. Porém, até hoje, esse experimento é repetido em vários lugares. Se vocês conhecerem alguém sincero que está nesses campos, e você fala, você já fez aquele experimento? Ele vai falar para você, não, realmente é verdade. É impossível que essas criaturas tenham milhões de anos. Elas viveram alguns poucos milhares de anos, no máximo. Mas sabe quando nós vamos ver essa informação nos livros de escola, senhores? Nunca. Absolutamente nunca. Então, o que, a partir do momento que você aceitou Cristo, você creu que Deus criou o universo e tudo mais, isso não é o fim da jornada. Você tem um livro de 1.600 páginas, talvez um dos livros mais indecifráveis da história da humanidade. Cada verso está conectado com um outro verso num outro capítulo. É uma coleção de enigmas. Mas ao mesmo tempo eles vão se abrindo para a pessoa conforme ela vai amando cada vez mais a Deus. Esse é o grande segredo da Bíblia. Os grandes estudiosos da Bíblia, ateus, jamais vão entender absolutamente nada. Eles vão estar sempre andando em círculos, como Freud no seu Labirinto Sem Vela. Por quê? Porque é um livro, se me perdoa a palavra, mágico. Se você lê um capítulo num dia e voltar e ler no outro dia, você vai encontrar naquele capítulo algo que não estava no outro dia. Não é um livro comum. Então, o que acontece com o ser humano?
Eu coloquei aqui Provérbios, vamos ler um verso de Provérbios. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, diz para nós, nós somos a Suprema Corte que mais trabalha no mundo. Quando você trabalha, mas o seu intento é maligno, de que adianta? Antes eles não trabalhassem, antes eles não movessem um processo. Mas a questão é, sobre Provérbios, eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler e ouvir ele muitas vezes, porque sempre você vai aprender alguma coisa prática para a sua vida. Porque o que é o Provérbios? É tentar condensar a sabedoria de um homem que pediu para Deus sabedoria numa oração. O nome dele é Salomão, ele era rei em Israel, o segundo rei da dinastia de Davi. E Deus disse o seguinte para ele, falou, não só vou te fazer sábio, como eu vou te fazer o mais sábio dos homens. E não só vou te dar sabedoria, como vou te dar mais riqueza do que todos os homens jamais tiveram. Então, a história de Salomão, ela é muito triste. Ela é boa para nós, porque ele produziu 2 livros, produziu mais que 2, mas 2 livros que eu considero extremamente úteis. Provérbios, primeiro de tudo, extremamente útil, que acho que todo cristão tem que ler ad exaustão. E Eclesiastes, que eu acho que também é útil. Os outros não são do meu interesse. Mas, claro que deve ter utilidade para alguém. Mas, enfim, Provérbios e Eclesiastes, principalmente Provérbios. Mas a história de Salomão é muito triste. Porque Salomão teve toda a sabedoria do mundo, produziu esses 2 livros para guardar para a posteridade o alcance da sabedoria dele. Toda a sabedoria do mundo, tudo que um homem podia saber, não em termos de tecnologia, senhores. As pessoas confundem sabedoria com tecnologia. Como que eles podem ser sábios se eles não tinham helicóptero? Tecnologia não tem nada a ver com sabedoria. Porque todo que a gente tem como tecnologia é inútil. Não é algo que nós realmente precisávamos. Havia forma de atender a mesma necessidade antes. Eles não tinham videogame. Porque eles não ficavam entediados. Nós ficamos entediados porque nós não fazemos as coisas que um ser humano deveria fazer. Trabalhar com as mãos, tomar sol, trabalhar com a terra, produzir, cuidar de animais. O ser humano foi feito para isso. Quando a gente tirou isso do ser humano, a gente começou a ficar entediado, começou a ficar gordo, começou a ficar doente. Então, eles não precisavam de nada disso. Então, a questão é, esse homem tão sábio, Deus deu toda a sabedoria do mundo. Então, Deus te dá toda a sabedoria do mundo. Ele fala, mas eu sou sozinho, sou solitário. Ele tinha 1000 mulheres. 1000 mulheres. Não eram 1000 prostitutas. 1000 esposas. 1000 esposas ele tinha. E ele tinha todo o dinheiro do mundo. Diz que não havia homem mais rico que ele. Qual foi o fim desse homem? Um homem mais sábio? O homem mais amado? No sentido conjugal, e o homem mais rico. Ele se perdeu, começou a adorar outros deuses no fim da vida dele, se caiu em pecado, foi desgraçado por completo, humilhado, a humilhação dele registrada para a posteridade, para toda a eternidade, humilhação completa, registrada para a posteridade na Bíblia. Um homem que Deus deu toda a sabedoria possível para ele. Isso só mostra que quando o homem, a mulher, obtém tudo que aquilo que ela deseja, ela vai terminar tão miserável quanto se ela não tivesse nada. Talvez pior. Porque quão mais terrível é você se desgraçar, mesmo tendo tudo, do que você se desgraçar porque as situações te tornaram uma pessoa que não tinha a menor chance de vencer. Então, é algo que nós devemos nos preocupar e meditar nisso. Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi John Lennox, o matemático inglês, falou: uma pequena quantidade de sabedoria, uma pequena quantidade de conhecimento vai te afastar de Deus. A gente vê isso nas crianças, nos adolescentes que entram na faculdade. Eu lembro de uma mocinha com
que era minha conhecida, que era uma cristã fervorosa, que sempre estava citando a Bíblia e falando sobre Cristo, assistia Deus Não Está Morto, ouvia Newsboys, Mercy Me. Falei, que bacana, jovenzinha cristã. Entrou na faculdade, depois de 3 ou 4 meses, ela raspou o cabelo, colocou um piercing e começou a se dizer LGBT, militante de esquerda, usuário de entorpecentes. 3 meses na faculdade. Uma pequena quantidade de conhecimento vai te afastar de Deus. Uma grande quantidade de conhecimento vai te trazer de volta. Prestem bem atenção nisso. Uma pequena quantidade de conhecimento vai te afastar de Deus. Quando você começa a tentar buscar a verdade, a primeira coisa que vai surgir na sua vida é duvidar desse livro que eu estou elogiando tanto. Vai duvidar da existência desse ser a quem eu tanto bendigo. Essa vai ser a primeira consequência de buscar conhecimento. Quando você tiver uma grande quantidade de conhecimento, quando você chegar numa vontade, numa gana, num desejo de saber a verdade tão enorme, que você buscou tanto, que você vai descobrir que a verdade final é Cristo. Ele é a grande verdade. Um outro sábio disse que os cientistas, aqueles que buscam a verdade, são como exploradores subindo uma grande montanha, e demora milhares de anos para eles subirem a grande montanha. Quando eles finalmente chegarem no topo da grande montanha, da montanha mais terrível de todas, mais difícil de todas escalar, eles vão encontrar lá, sentados já há um bom tempo, com uma fogueirinha, um café, algumas tendas, pessoas humildes. Quem são vocês? Nós somos aqueles que acreditaram em Cristo desde o começo. Aqueles que não precisaram subir a montanha. Porque a verdade é Cristo. Então, vai ser algo... É algo triste, mas vai acontecer com muitas pessoas que você conhece. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Mas se tivermos 1 ano, se tivermos 100 anos, se tivermos 3 dias, você vai ver muita gente se afastar de Cristo tentando buscar algo que ele não sabe o que é. Uma pequena quantidade de conhecimento vai te afastar de Deus, uma grande quantidade de conhecimento vai te trazer de volta. E nesse meio termo, Deus vai te ensinar muita coisa, vai te ensinar quem você é de verdade. Muitas vezes pelo sofrimento. E a gente nunca decepciona Deus. Deus é completamente incapaz de se decepcionar conosco porque ele conhece a gente, ele sabe o que tem dentro de nós. Deus permite que as coisas aconteçam para que nós percebamos quem nós somos. Que às vezes a gente não se enxerga. Deus sabe do que você é capaz, mas você não sabe. Você pensa que você é uma coisa que você não é. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Às vezes você acha que você é incapaz de fazer o bem e Deus te mostra que você é capaz. Às vezes você pensa que você é incapaz de fazer o mal e Deus permite que você vá para caminhos onde você descobre que não é bem assim. Senhores, espero que tenha sido útil esse vídeo e até a próxima.